Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre um livro muito importante que tem um viés feminista, que é o livro O Papel de Parede Amarelo, da escritora norte-americana Charlotte Perkins Gilman. Bom, a Charlotte ela nasceu nos Estados Unidos em 1860 e morreu em 1935. Ela foi abandonada pelos pais, na verdade pelo pai, quando era criança, e a mãe não teve condições de criar, então ela foi criada pelas tias paternas. E as tias influenciaram muito ela, tanto na carreira literária, quanto na sua escolha de se tornar ativista dos direitos sociais das mulheres, porque uma dessas tias era escritora, a outra era sufragista. E a Charlotte, ela veio a ser um modelo de feminismo a ser seguido, né, pelas futuras gerações, porque ela teve um padrão de vida muito diferente das mulheres daquela época, né? Porque ela era divorciada e ela era independente financeiramente. E, bom, agora algumas coisas pra gente entender um pouco melhor a história em si, algumas coisas que aconteceram na vida da Charlotte. Ela passou por algum tempo por um colapso nervoso assim, muito grave. Ela chegou assim à beira da melancolia. Ela estava muito mal e depois assim, de 3 anos, né, passando por isso, ela resolveu buscar um especialista para solucionar esse problema, né? Mas quando ela chegou lá, o especialista receitou para ela repouso, que ela tivesse uma vida assim, só de descanso, de que ela ficasse dormindo o mais horas possíveis, que ela nem chegasse a escrever. Então ela voltou para casa e seguiu essas orientações, só que durante os 3 primeiros meses ela já chegou assim à beira da loucura. E bom, foi durante esse tempo que ela escreveu o papel de Parede Amarelo. Então, quando vocês descobrirem um pouco melhor sobre a história, vocês vão entender o porquê que a vida da escritora influenciou tanto na produção desse livro. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre o conto. Ele foi publicado em janeiro de 1892 e, como a Márcia já disse, ele tem muita coisa relacionada com a vida pessoal da autora, da Charlotte. E quando ele foi publicado, o livro sofreu muitas críticas. E nesse artigo que a Márcia citou, e a gente vai deixar linkado para vocês, a autora narra, né, como foi esse processo das pessoas criticarem muito o conto, realmente não compreenderem do que se trata e qual o objetivo da história, até então uma possível aceitação. O conto fala sobre uma mulher que foi diagnosticada com histeria pelo seu marido e pelo irmão, ambos médicos, e na tentativa de buscar uma cura para essa doença, o John, que é o marido da personagem, decide ir para uma casa de campo ou veraneio, afastada de tudo, e ficar por lá por um período de 3 meses. E daí o livro é narrado em primeira pessoa e a gente vê, né, como essa personagem se sente nessa situação. E a história é ambientada toda dentro de um quarto, toda não, mas em sua maior parte dentro de um quarto, e esse quarto tem um papel de parede amarelo. Foi o quarto no qual a personagem principal tem que ficar, né? E desde o começo ela sempre fala que ela odiou o papel de parede e ela fala isso pro marido, né? E o marido fala que ela tem que ficar ali, que tá, tipo assim, não tem nada a ver. E com o passar do tempo ela vai analisando esse papel de parede, vendo coisas, vendo figuras lá. E, enfim, daí acontece o desencadeamento da história, né? Mas durante o conto é muito interessante observar alguns aspectos e principalmente pensar que ele foi publicado em 1892 e até hoje ele é muito atual. Então a gente observa como esse relacionamento abusivo acontece e é muito interessante ver que todos os padrões de um relacionamento abusivo são descritos no conto. A personagem é calada a todo momento, o marido dela tá sempre argumentando e impondo opiniões pra ela, e como a gente tá dentro da cabeça, né, da personagem principal, a gente consegue perceber que ela tem as opiniões dela, e ela tá sempre, por exemplo, falando que ela não tá doente, ela não se sente doente. Mas como o marido dela e o irmão falaram que ela tem uma doença, e eles são, tipo assim, quem tem o controle, digamos assim, de tudo, então ela meio que se cala, né, e ok.
E é interessante ver esse padrão, esse ciclo, né? De que ela tem a opinião dela, mas aí o marido vai e impõe algo diferente. E ela aceita isso e a situação ainda se reverte, porque ela se acha ingrata, ela fala que o John que tá certo. E como ele manipula também, né? Ele impõe a opinião, por exemplo, e fala, não, eu quero bem pra você, eu só quero bem pra você. E, enfim, aí ela acaba aceitando e revertendo ainda a situação, falando que ela é uma ingrata e tal. E também como ela tá sempre, como ele tá sempre tratando ela como, nem como uma criança, não se deve tratar uma criança assim, mas como ele tá sempre rebaixando ela, sempre chamando ela de tolinha, invalidando as opiniões dela. Enfim, é muito interessante e importante, né, esse conto. A Charlotte realmente escreveu de uma forma muito atual. Outra coisa também muito interessante é ver sobre como as ações dela são moldadas e colocadas dentro de um padrão pelo John com a desculpa dessa histeria, né? Porque, por exemplo, ela fala que ela gosta muito de escrever, só que o marido dela falou que como justificativa para essa doença e para tentar se curar dela, seria melhor que ela não fizesse nenhum esforço, então seria recomendado que ela não escrevesse. E ela faz com que ela pare de escrever. Ela continua escrevendo, né, só que escondido ali. Mas isso também é muito interessante de se notar, né, o porquê que isso está sendo feito e enfim. Então, o livro, o conto é sobre isso, basicamente, sobre os papéis sociais que as mulheres são encaixadas e moldadas. A figura do narrador é uma figura imprescindível em qualquer história. Tendo em mente, a narração de um conto pode ser feita de duas maneiras. Vamos ver a seguir as classificações que um narrador pode ter, de acordo com Cândida Ávila Gancho, autora do livro Como Analisar Narrativas. Primeiro, temos o narrador em primeira pessoa ou narrador-personagem, que participa da narrativa como uma das figuras da história. De acordo com a autora, o narrador em primeira pessoa pode ser classificado como narrador-testemunho. Ele normalmente não é o personagem principal, mas narra acontecimentos dos quais participou, ainda que sem grande destaque. Ainda de acordo com a autora, nos dois casos temos narradores que estão distantes dos fatos narrados e que, portanto, podem ser mais críticos de si. Já o narrador em terceira pessoa pode saber tudo sobre os personagens que ele narra, o qual chamamos de narrador onisciente, ou narrar apenas o que ele observa, o qual chamamos narrador observador. Esse tipo de narrador ainda pode ser classificado em dois tipos. O primeiro tipo é o narrador intruso, o qual fala com o leitor ou julga diretamente o comportamento das personagens. Em segundo, temos o narrador parcial. Ele se identifica com determinado personagem na história, permitindo assim que ele tenha mais visibilidade e destaque. Oi, gente, tudo bem? Eu vou dar continuidade à fala da Rafa, né? Ela falou um pouquinho sobre a categoria narrativa que a gente escolheu, sobretudo o narrador em primeira pessoa, e agora a gente vai desenvolver um pouquinho a respeito do conto, né? Onde que a gente consegue identificar. E eu sou suspeita, mas eu achei o conto muito interessante e, sobretudo, muito fácil de ler, porque não sei se foi talvez porque seja um narrador em primeira pessoa, mas a gente consegue ver que a autora, ela se identifica como um personagem daquele conto, né? E seguindo essa linha, é interessante a gente fazer uma citação do Victor Manuel, eu vou até dar uma colinha aqui pra gente, que ele fala da autora, né, que ela se identifica com o personagem principal e transforma o conto em uma espécie de diário íntimo, de autobiografia ou de memórias. E é muito interessante porque em qualquer parte desse conto que a gente, qualquer página que a gente abra, qualquer estrofe que a gente leia, a gente consegue ver a presença desse narrador personagem, porque é a autora ali descrevendo como ela se sente, como são os dias, o que ela observa, os seus sentimentos, tudo. É realmente um diário íntimo. E para exemplificar essa minha fala, né, que em qualquer momento a gente consegue perceber a presença desse narrador em primeira pessoa, eu peguei uma estrofezinha
do conto, em que a autora fala: há 2 semanas que aqui estamos e antes nunca me senti com vontade de escrever, desde esse primeiro dia. Agora estou sentada junto à janela, cá em cima, neste atroz quarto de crianças, e não há nada que me impeça de escrever tanto quanto quero, para além da minha falta de forças. Aí a gente consegue perceber claramente, né? Ela tá falando dela mesma, no ponto de visão dela, ela tá falando como ela se sente, tá falando das vontades dela. É um narrador personagem, sem dúvida alguma. E é muito interessante porque, né, diante desse conto todo, talvez por ser um narrador em primeira pessoa, a leitura é muito interessante, é muito fácil, são descrições dela mesmo, não é de alguém de fora, né? De acordo com o que ela, de acordo com a percepção dela. E isso, pra mim, pelo menos, tornou a leitura muito mais interessante, porque eu penso que se fosse um narrador em terceira pessoa, talvez a gente não sentiria tanto o pesar da personagem principal, né? Talvez a gente não sentisse a raiva do marido dela, o John, que a gente percebe que ele articula ela, que ele não dá a mínima para os sentimentos dela, e ela comenta isso, né? Ela fala do ponto de vista dela. Eu acho que isso torna muito mais perceptível para a gente absorver tudo que ela tá sentindo e ficar um pouco bias ali, né? Ficar um pouquinho do lado dela, porque se fosse um personagem, um narrador em terceira pessoa, talvez a gente não sentisse tanto esse pesar, já que a gente teria o ponto de vista de todos os outros personagens, né? Como dito anteriormente, esse é um conto narrado em primeira pessoa, onde a personagem principal narra toda a história. A história ela é escrita num diário dessa personagem, onde ela deposita todos os acontecimentos durante os 3 meses que ela passa numa casa de campo com seu marido, a fim de repousar e se recuperar de uma doença mental diagnosticada pelo marido, que é médico. Esse marido, ele passa o dia todo na cidade, então a mulher ela fica sozinha na casa. Desde os primeiros momentos dela na casa, ela já descreve que tem um sentimento ruim sobre alguma coisa dentro da casa que ela não sabe dizer o que é e não fala pro marido com medo dele achar que ela está ficando louca. Então ela passa a maior parte dos dias num quarto que anteriormente era um quarto de criança e que tem um papel de parede amarelo. Ela não gosta desse papel de parede desde também do primeiro momento. E então ela vai ficando obcecada pelo ódio desse papel de parede. E ela vai tentando entender os padrões, vai analisando ele sobre várias luzes do dia. Depois ela começa a passar noites acordada, olhando para esse papel de parede. Então, atrás dos padrões desse desenho, ela começa a ver mulheres presas dentro desse papel de parede. Ela começa a ter essas alucinações que são subjetivas, porque a gente pode perceber que são alucinações, que a doença mental dela está piorando, mas para ela aquilo é real. E assim, no final do conto, né, depois dela passar o conto inteiro obcecada com esse papel, ela rasga o papel a fim de libertar essas mulheres desse papel de parede. E a gente pode fazer um paralelo desse papel de parede com o papel da mulher na sociedade patriarcal, onde a gente é colocada em padrões. O que é ser uma boa mulher? Ser uma boa mulher é ser uma boa dona de casa, ser uma boa mãe, cuidar bem do seu marido. E ela já não aguentava mais estar presa nesse padrão e rasgou esse papel de parede onde ela achava que estava presa pelo marido. Então a gente pode ver que é uma crítica feminista esse conto. A gente também pode reparar na privação da produção literária que ela sofre dentro desse conto, onde o marido manda nela e fala que ela não pode escrever porque escrever pioraria a condição mental dela, sendo que não, a escrever só ajuda, só alivia ela nesse conto. Ela sempre fala isso no decorrer, né, da história. E aí a gente pode ver como as mulheres foram privadas de escrever pelos homens antigamente. E a gente pode fazer, né, essa reflexão sobre esse conto Papel de Parede Amarelo.